Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, vimos agradecer a sua bondade. Tantas vezes ficamos envolvidos pela ilusão, pelo orgulho, pelo egoísmo, desconhecendo a bênção do amor. Mas reunidos aqui hoje, nesta sementeira de luz, desejamos rever seus ensinamentos, mas sobretudo nos conduzir orientados por eles. Pedimos força para colaborar em sua seara. Imploramos recursos para guerrear nossas fraquezas e eliminar nossas antigas viciações para nos transformarmos em seus servos. Ajuda-nos a regenerar nosso coração e nossos sentimentos de forma consciente e lúcida. Ainda somos imperfeitos, mas, com o seu amparo, nos tornaremos luz, refletindo a bondade, a humildade e a fraternidade para com todos. Aqui, sob a luz da sua inspiração, renovamos nossos propósitos de estender os dons da misericórdia do Pai, através da palavra e da ação no bem. Agradecemos pela oportunidade e pedimos que se cumpra a vontade do Pai em todos os recantos do nosso planeta e, sobretudo, no coração de cada criatura que aqui habita. Espalha, Senhor, sua luz e misericórdia por todos os lares, estabelecendo o reino da paz nos corações aflitos. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos destacar a questão 806 de O Livro dos Espíritos em Livro Aberto. Pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Subpergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não há vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro e menos puro, e isso não depende da posição social. Prezados ouvintes, hoje faremos uma reflexão sobre a riqueza e a pobreza, destacando o equívoco do homem ao privilegiar o bem-estar material em detrimento ao aperfeiçoamento moral. Através desta análise, queremos entender como conseguiremos alcançar o equilíbrio entre ambas. O que é, então, a riqueza?
No entendimento do mundo, é a posse de bens materiais que se constituem em fortuna, propriedades, bens materiais, e aí vai por diante. Porém, sob um ponto de vista mais filosófico, podemos dizer que a riqueza é instrumento usado por Deus para induzir a humanidade ao progresso. Isso nos leva a compreender que a posição elevada, as condições materiais superiores de alguém, são provas grandes e arriscadas, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, pois maior condição dispõe para fazer o bem. E o que é a miséria, a pobreza? Também, sob o ponto de vista material, é a falta do necessário à alimentação, à moradia, aos recursos de sobrevivência. É a condição de escassez diante das necessidades da vida. É a segregação aos direitos básicos que uma sociedade deve proporcionar às criaturas. Mas, ainda abordando outro ponto de vista, é o fruto do uso indevido dos recursos que estão à disposição das criaturas. É o desrespeito ao cumprimento de deveres básicos para a sobrevivência e o afastamento das obrigações de trabalho e busca de progresso. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos elucida que ambas as provas da riqueza e da pobreza são difíceis e arriscadas, pois a riqueza desperta todas as paixões como o orgulho, o egoísmo, que tanto nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição. Ao mesmo tempo que a miséria, não aceita ou compreendida, nos incita à revolta e ao impedimento à resignação e fé diante dos desígnios de Deus. Assim, a miséria nos provoca a lamentação contra a providência e a riqueza nos leva a todos os excessos. Gostaríamos de nos utilizar desta história que vamos contar para fazermos uma apreciação sobre este tema. Um dia, um pai de família muito rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite no sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai. Você aprendeu o que eu queria lhe mostrar? Você viu como as pessoas pobres podem ser?" "Sim", disse o filho. "E o que você aprendeu?" O filho então respondeu: "Papai, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz e eles, em volta da casa, têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira no quintal." Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato. E o filho acrescentou: "Obrigado, pai, por me mostrar quão pobres nós somos." Vejam então, prezados ouvintes, como são os nossos valores. E por isso, a doutrina espírita vem nos elucidar muitas coisas relativas a estas nossas concepções. Primeiramente, temos que entender que tanto a experiência da riqueza quanto da pobreza são necessárias ao homem no decorrer das encarnações, pois o espírito deve experimentar todas as situações, inclusive, como já citamos em outras vezes, das encarnações como homem, como mulher. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos experimentarão desafios, dores, oportunidades iguais, que cabe a cada um aproveitar como aprendizado na conquista da evolução. Mas como o espírito é livre e dispõe do poder de fazer suas escolhas,
determina para si as consequências dos próprios atos. E nesse caminhar, o que vemos são as diferenças de faculdades, de progresso, de aptidões entre as criaturas humanas, revelando diferenças que também, consequentemente, vão determinando novas situações de aprendizado e resgate. Vejamos algumas palavras de Jesus a respeito deste assunto. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. A proposta do Mestre é deixar claro que o amor aos bens e gozos materiais é incompatível com o amor a Deus e ao próximo, visto que o primeiro aprisiona o homem nas cadeias do egoísmo, levando-o a empregar sua riqueza exclusivamente na satisfação pessoal. É evidente que podemos empregar nossos bens nos limites das nossas necessidades. O que ocorre normalmente é que abusamos desse uso, esquecendo de irmãos nossos que não possuem nem o mínimo indispensável à própria subsistência. O melhor emprego que se deve dar à riqueza é utilizá-la conforme os preceitos da verdadeira caridade, que nos ensina a doar com amor não apenas o que nos sobra, mas um pouco do que nos é necessário. Ainda acrescentamos que esta caridade deve obedecer aos ditames da sabedoria, sem desconfiança e, sobretudo, com muito amor. Procuremos erguer as vítimas do sofrimento sem as humilhar, indo além do socorro, simplesmente material, mas difundindo amor e tendo compaixão pela dor do próximo. Tudo isto acrescido de um trabalho sincero, sem soberba ou orgulho. Isto significa doação de riquezas materiais, pois justamente com as energias do espírito cristão, as boas obras promoverão esclarecimento e progresso moral. Lembremos o Mestre que disse: Deus é justo e vos dirá: que fizeste, servo infiel, dos bens que te confiei? E também: derrama em torno de ti os tesouros do amor e eles frutificarão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos elucida no seu capítulo 16º que, infelizmente, o homem concentra a maior parte de suas atenções e energias na conquista do bem-estar material, dedicando-se pouco ou nenhum tempo ao atendimento das necessidades espirituais, ao aperfeiçoamento de seu espírito imortal. A primeira atitude, estimulada pela busca dos interesses materiais, leva a criatura ao egoísmo, produzindo a vaidade, o orgulho. A segunda atitude, porém, promove a criatura à conquista da fé no futuro, à solidariedade e à fraternidade. Disse ainda Jesus: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Primeiramente, entendamos a palavra camelo, que significa entre os judeus, além do animal, também um cabo, corda grossa. Em seguida, esta figura audaciosa citada por Jesus pode parecer um pouco forçada, mas entendamos que o pensamento de Jesus era provocar reflexões profundas em seus ouvintes e, inúmeras vezes, ele usa de figuras fortes para tocar realmente aqueles povos simples com relação à seriedade de sua mensagem. Reflitamos então que se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição. E isto é contra a proposta divina e contra a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada e perigosa do que a pobreza, em virtude da fascinação que exerce. Podemos dizer que ela desvia as criaturas dos pensamentos do céu. Porém,
Por ser um caminho difícil, não quer dizer que ele seja inviável. A riqueza nas mãos de quem a sabe utilizar é uma fonte de incontáveis bens e fator de progresso, que é uma lei de Deus. Mas, Nara, normalmente é o que nós mais desejamos. Se a riqueza só proporcionasse o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. E afirmamos, a riqueza bem empregada é, sem contestação, se não uma causa imediata do progresso moral, é um poderoso elemento do progresso intelectual. Deus não quer que vivamos na selvageria. O progresso faz parte das conquistas do espírito. E todos devemos trabalhar pela melhoria material do globo. É importantíssimo o saneamento, o desbravamento de terras, a produção para alimentação, a população, a comunicação que promove as relações entre as criaturas. Sim, Eurípides, e esse trabalho de séculos, juntamente com as descobertas da ciência, desenvolverá a inteligência, levando o homem a conquistar e desenvolver as grandes verdades morais. Sem a riqueza não haveria grandes trabalhos e pesquisas, portanto ela deve ser considerada elemento de progresso. Desse modo, aquele que possui grande riqueza deve empregá-la em trabalhos de todo gênero, tornando-a produtiva em benefício de muitos. Deve ser fonte de água viva que espalha fecundidade e bem-estar ao seu redor. Então essa é a verdadeira sacada. Isso aí. Ainda sobre as riquezas que são colocadas em nossas mãos, lembremos que, tal como as riquezas materiais, também as riquezas do espírito devem ser empregadas nas boas obras em favor de nossos irmãos, visando seu esclarecimento e progresso moral. Tendo esta compreensão, vemos que a verdadeira função da riqueza é promover o progresso material do planeta em benefício de toda a humanidade. E a utilização dos bens materiais deve ser justamente em benefício do próximo, do progresso e do bem. Assim, como a riqueza não é condenável em si mesma, o emprego que lhe damos é que a torna empecilho ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Riqueza e miséria não são prêmio nem castigo de Deus. São situações transitórias que o espírito deve experimentar, como já dissemos, necessárias ao processo de evolução. Além disso, não há injustiça de Deus na distribuição dos bens, pois todos eles são concedidos ao homem como empréstimo. Se a riqueza é causa de muitos males, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os bens concedidos por Deus. Isso tudo por sua inferioridade e imperfeição. Devemos entender ainda que a desigualdade das riquezas é também decorrente da própria desigualdade de caracteres da criatura humana. Kardec nos diz que se todos os bens do mundo fossem distribuídos igualitariamente a todas as criaturas, em pouco tempo, essa igualdade seria rompida pelas diferenças individuais, de modo que alguns aumentariam seus haveres e outros os perderiam. Seria estabelecida em pouco tempo as diferenças, pois os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar, nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha correta remuneração ao seu esforço. Essa diversidade também concorre para o progresso e bem-estar da humanidade, pois as diferenças se tornam um aguilhão, um estímulo, impulsionando o homem a buscar os recursos úteis que o livrem das situações embaraçosas e aflitivas.
Sendo impossível todos os homens possuírem a riqueza ao mesmo tempo, Deus as distribuiu através das existências. Assim, um que não a possui hoje, já a possuiu noutra existência, que agora a possui, e talvez não a possua amanhã. Em outro aspecto, que devemos entender é que muitas vezes a miséria, a pobreza de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem. Quando os homens nortearem suas vidas pela caridade, eliminando de seus corações o egoísmo e o orgulho, haverá maior equilíbrio na distribuição das riquezas, desaparecendo da terra os extremos da riqueza excessiva e da miséria absoluta. Estamos tendo oportunidade valiosa através dos bens concedidos por Deus. Devemos utilizá-los em benefício do próximo, gerando oportunidades de trabalho digno, lembrando sempre que nada nos pertence. Se nos encontrarmos privados de riquezas, cuidemos de armazenar tesouros de paciência, resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades, sem deixar de lutar com ânimo firme por melhoria e progresso em nossas vidas. E se somos beneficiados com as facilidades das riquezas, saibamos que os bens da alma, inteligência e qualidades morais devem constituir a nossa verdadeira propriedade. Dos bens materiais, somos efêmeros usufrutuários, pois estes pertencem a Deus, que nos pede contas de sua administração. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quando deixa o corpo físico, não podendo levar consigo os bens materiais deles, não tem a posse real, mas simplesmente usufruto. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui segundo critérios de justiça e misericórdia. Assim, lutemos pela aquisição dos bens da alma, e os do corpo nos virão por acréscimo da misericórdia divina. O dinheiro é semelhante à alavanca, suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado à avareza, produz a sovinice, mas sob a inspiração do trabalho, assegura os frutos do milharal, as paredes da escola, a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é estimulante ao erro, mas sob a luz da fraternidade é renovação, enriquecendo o solo, construindo a cidade e garantindo os valores da educação. Preso ao cofre da ambição, é inimigo da evolução. Contudo, endereçado à cultura, é agente de progresso, auxiliando os enigmas da enfermidade, resolvendo os problemas da fome, compreendendo os mecanismos da civilização. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é amigo prestimoso diante da provação, é sustento para as mães esquecidas e é luz, iluminando lares que a necessidade escurece. Dinheiro, repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelas aflições do mundo. Mas repara no suor e sofrimento daqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, a fim de proporcionarem a felicidade e o bem-estar dos que amam, e continuam na luta para conquistá-lo, desejando favorecer e realizar o bem que lhes cabe fazer. Diz-nos Emmanuel que há milhares de pessoas que passam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, buscando ilusória evidência. Acumulam terras que não cultivam, guardam ouros sem proveito, exibem inúmeras vestimentas expressando vaidade,
guardam pães que não conseguem comer, disputam vantagens de que não necessitam. São pessoas que se imobilizam no medo ou no tédio, no capricho ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes surja no caminho. Não aprenderam a condição de usufrutuários do mundo e não souberam conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Não souberam valer-se dos bens passageiros para estender o bem eterno. Não souberam incorporar as riquezas da experiência. Não retiveram recursos internos. Não aprenderam lição alguma. Assim recomenda-nos o Mestre: ama pela glória de amar e serve sem esperar recompensa. Amanhã a vida nos restituirá o que oferecermos à vida. Os tesouros do Espírito serão apenas aqueles que juntamos em nós próprios no campo da educação e das boas obras. Vivamos como espíritos encarnados, conscientes de que a vida material é um instante fugaz e a vida do espírito é eterna. Portanto, concedamos aos bens materiais sua real importância e busquemos, no aperfeiçoamento moral, o caminho que nos levará a Deus. Disse Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões roubam. Habitualmente, ajuntamos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e só fica as migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome por aqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e nos sentimos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência promove. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, teremos apenas o saldo dos pequenos favores que articulamos em favor daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases brilhantes utilizando nosso prestígio nos círculos religiosos. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões e nos restará apenas a estreita coleção dos benefícios que nossa palavra causou, nos corações que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, na passagem da morte, toda bagagem que não necessitamos será confiscada e receberemos os juros da alegria de tudo o que demos em socorro dos outros. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. E finalizando, buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado como acréscimo. No momento musical, vamos ouvir composição e voz de Andréia Rodrigues, a melodia Nada Me Faltará. Nada me faltará, nunca, em qualquer momento, por maior o sofrimento, nada me faltará.
Apesar do desalento, direi ao tempo que nada me faltará. Não perco a esperança, tenho confiança de que tudo irá mudar e nada me faltará. Se eu quiser lutar na batalha da vida, vou ganhar. Se souber amar e confiar, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. A vida é tão difícil, isso não posso negar, mas se souber amar e perdoar, nada me faltará. Meu coração não se cansa de agradecer pela vida, pois tudo que precisar é só buscar e confiar que nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nunca, em qualquer momento, por maior o sofrimento, nada me faltará. Apesar do desalento, direi ao tempo que nada me faltará. Não perco a esperança, tenho confiança de que tudo irá mudar e nada me faltará. Se eu quiser lutar na batalha da vida, vou ganhar. Se souber amar e confiar, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. A vida é tão difícil, isso não posso negar, mas se souber amar e perdoar, nada me faltará. Meu coração não se cansa de agradecer pela vida, pois tudo que precisar é só buscar e confiar que nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Em Histórias Transformando Vidas, hoje vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, o exemplo.
Quem interpreta é Andréia Brito. A voz estentórica da jovem senhora ressoou por toda a residência. Descobrira que o filho não havia feito as lições escolares. Fora encontrá-lo na praça de esportes próxima e trouxera-o para casa entre palavras rudes e promessas de castigo. Telefonara ao escritório do marido pedindo-lhe providências. Agora, por fim, fazia severas reprimendas ao garoto. Falava em noção de responsabilidade, lembrava o valor da disciplina no trabalho, exaltava a necessidade das obrigações cumpridas. Mais tarde, contudo, ela própria deixou de fazer a limpeza dos armários, como havia programado, para atender o convite de uma amiga e ir ao cinema. Exemplifiquemos aquilo que ensinamos. Frequentemente, elaboramos longos discursos de censuras e ensinamentos aos outros. Entretanto, na maioria das vezes, nós mesmos nos esquecemos de cumprir os próprios deveres, abandonando-os em favor das diversões. Pensadores e suas reflexões. Prezados ouvintes, em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir Haroldo Dutra Dias, reflexões sobre a dor. Olá, meu nome é Haroldo Dutra Dias. Nesses breves minutos, eu quero falar com você da perspectiva do Consolador prometido sobre a dor. Talvez você esteja atravessando um momento desafiador na sua vida. A perda de alguém, uma doença física, alguma dificuldade, uma provação, uma expiação, e isso tenha causado um impacto imenso no seu sentimento, no seu coração, de desesperança, de acreditar-se desamparado. E eu quero te dizer, do fundo da experiência e do meu coração, que é preciso olhar para as potencialidades da dor. Nós aprendemos que somos espíritos imortais e nessa qualidade precisamos adquirir robustez, fortaleza. E ninguém se fortalece tendo apenas dias de sol e de bonança. O nosso fortalecimento interior vem exatamente dessas situações desafiadoras, porque elas também representam um espelho. Talvez por muito tempo você tenha teimado, resistido àquela ação necessária de olhar para dentro de você mesmo, de examinar-se, de conhecer-se. E exatamente por ter recusado isso e por ter vivido padrões repetitivos ao longo de várias encarnações, chega a dor na sua vida com esse espelho te convidando a olhar para si mesmo. Quanto mais resistente você for, quanto mais você lutar contra as circunstâncias que estão fora do seu controle, mais suas preciosas energias serão perdidas quando poderiam ser utilizadas para o seu crescimento pessoal, para a sua autossuperação e para o incremento da sua comunhão com Deus. A dor é uma mestra, talvez amarga, talvez difícil, uma professora que nós não queremos a companhia. Mas com certeza, depois que ela vai embora, depois que ela cumpre o seu papel junto de nós nos tornamos pessoas mais livres, pessoas maiores do que éramos, pessoas mais fortes e, portanto, mais preparadas para a felicidade. Porque a felicidade exige fortaleza. A verdadeira felicidade reclama de nós força interior para sustentar aquilo que a gente acredita, para
para sustentar aquilo que a gente sonha. Portanto, o aspecto consolador do Espiritismo vem nos dizer simplesmente que, à semelhança das tempestades, não há dor que permaneça sempre. Tudo tem um tempo, tudo tem sua hora, isso também vai passar. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte Margarete Sanches, que perguntou à equipe do Idefran: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Prezados ouvintes, quem vai nos responder é nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues. A resposta a esta questão está na pergunta 795 de O Livro dos Espíritos e diz: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fazem para si. À proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça, indispensável se torna a modificação das leis. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Parte desta civilização incompleta se dá por leis muitas vezes atrasadas, leis feitas por grupos que visam defender seus interesses. E vemos de forma ainda mais clara quando grupos extremistas e radicais chegam ao poder, sejam por suas vertentes políticas ou religiosas, quando não as duas juntas. Eles se apropriam do poder, suprimindo quaisquer direitos democráticos de minorias sociais. E são elas as minorias, como as mulheres, os negros, LGBTQIA+, imigrantes, indígenas, que sofrem a força de um regime autoritário, ditatorial, radical, ou seja, em sua raiz extremista. Enquanto na Terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz, de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Esta frase pode ser encontrada na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Duelo, que demonstra que o verdadeiro reino de Deus na Terra será implantado quando resolvermos socialmente e intimamente em nós quaisquer animosidades remanescentes. Esse reino de Deus, é claro, são aos avançados passos que o planeta e a humanidade poderão alcançar, bem estruturados pela lei do amor e da caridade, como reitera o seguinte trecho do mesmo item já citado. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Para combater o extremismo e o radicalismo ideológico, é preciso equilibrar-se, e para esta tarefa difícil, o Espiritismo se mostra disposto a servir de apoio na busca do autoconhecimento, do auto-perdão e do auto-amor. E a partir disso, a caridade, o perdão às ofensas e o amor ao próximo acontecerá. Ame, e como diz Carlos Drummond de Andrade em seu poema Amar, que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amemos, irmãos. Esta é a chave, a solução dos nossos problemas. Encerrando nosso programa, vamos ouvir mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier.
Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Agradecemos a todos que estiveram presentes no Sementeira Cristã de hoje. Estejam conosco todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran, o amor está no ar.